Can I get back to you? Tudo beleza com vocês? Bom, espero que sim, comigo tá tudo bem. Bom, pessoal, essa aula, dando continuidade ao curso de Matemática Base, é a nossa 7ª aula. E nessa aula, pessoal, a gente vai falar o quê? Sobre expressões numéricas. Basicamente, a gente vai falar sobre o quê? Ordem das operações. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Essa vai ser uma aula bem mais rápida e ela é necessária por qual motivo? A gente viu operações separadas, por exemplo, como adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. A gente viu isso tudo separado, mas agora pensa no seguinte caso. Suponhamos que a gente está fazendo uma conta que envolve várias operações ao mesmo tempo. Quais que eu tenho que dar prioridade? Qual que eu faço primeiro? Qual que eu faço por último? A partir dessas indagações, a gente preparou essa aula aqui, entendeu? Para que você saia daqui sem nenhuma dúvida, tudo bem, pessoal? Bom, primeiramente, a gente falar sobre as operações, eu queria falar um pouquinho sobre os sinais gráficos. Quais são esses sinais gráficos? Como vocês estão vendo aqui, ó, parênteses, os colchetes e as chaves. Vamos pensar num caso bem básico aqui, ó, que eu tenha, sei lá, 2 mais 4, isso tudo menos 7. Aí, como é que eu faria isso? Essa é uma conta bem simples, mas eu poderia talvez colocar parênteses aqui para dizer que eu quero resolver primeiro isso aqui, olha. Aí, o que eu teria que fazer nessa conta? Primeiro eu teria que fazer essa subtração, aí depois eu pegaria o resultado disso e somaria com 2. No caso, ficaria o quê? 4 menos 7 dá menos 3. 2 menos 3 dá menos 1. Tudo bem, pessoal? Não tem muito segredo, porque se eu tivesse feito, por exemplo, 2 mais 4, isso aqui dá quanto? Dá 6. 6 menos 7 vai dar menos 1 também. Por quê? Porque a gente já viu em aulas anteriores que na adição, independente da ordem que eu faça as coisas, o resultado permanece o mesmo, ok, pessoal? Tanto que 1 mais 7 é a mesma coisa que 7 mais 1. Isso não tem nenhuma dúvida. Agora, vamos supor em outros casos específicos, onde esse tipo de teoria não seria válida. Por exemplo, se eu tenho 2 mais 3 vezes 7. Nesse caso aqui, pessoal, qual seria o resultado? Se eu fosse fazer, por exemplo, 2 mais 3 primeiro e depois o resultado eu multiplico por 7. Seria quanto? 2 mais 3 é 5. 5 vezes 7 é o que, pessoal? É 35, não é? Muito bem, agora vamos fazer isso aqui de outra forma. E se, por exemplo, eu tivesse aqui 3 vezes 7 e depois eu somasse 2, daria o quê? 3 vezes 7 dá 21. 21 mais 2 dá 23. Opa, o resultado está errado, então aquela regra não se aplicaria. Então, pessoal, para esses casos específicos, a gente vai ter que ter algumas ordens que a gente definiu. Como primeira prioridade, parênteses. Segunda prioridade, colchetes. E terceira prioridade, as chaves, tudo bem? Antes de mostrar alguns exemplos para vocês, eu queria também falar sobre as operações. Onde, da mesma forma que os sinais gráficos ele tem suas prioridades, onde o parênteses é o primeiro, o colchetes é o segundo e as chaves é o terceiro, existem as prioridades também com as operações, aonde a potência ou raiz é a primeira prioridade, multiplicação ou divisão é minha segunda prioridade e minha adição ou multiplicação é a terceira prioridade. Repare bem, pessoal. Ou. Ou seja, se eu tiver uma questão que eu tenha multiplicação e divisão apenas, aqui, ó, 2 vezes 4
dividido por 2. Tudo bem, pessoal? Nesse caso aqui, tanto faz eu fazer primeiro ou a multiplicação ou a divisão. Por quê? Porque a minha regra é bem clara, é ou seja, 2 vezes 4, 8. 8 dividido por 2, 4. Agora vamos fazer o contrário. 4 dividido por 2, 2. O resultado disso aqui vezes 2, 4. Entendeu bem, pessoal? Não importa se eu vou fazer primeiro um ou outro. Se for de mesma prioridade, não importa a ordem. O resultado sempre vai ser o mesmo. Tudo bem, pessoal? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui para a gente fixar isso um pouquinho melhor. Vamos colocar aqui exercícios. Me perdoa, pessoal, hoje eu estou um pouquinho rouco, então minha voz está estranha por causa disso. Vamos lá, primeiro exercício. Vamos fazer um exercício de forma gradativa, mais simples, e vamos aumentando o nível, ok, pessoal? Tá, vamos lá. Vamos primeiro com os sinais gráficos. Se eu tenho aqui, ó, 2 mais 7 menos 13. Isso aqui, sei lá. Vamos deixar só de soma mesmo e subtração, que eles possuem a mesma ordem de prioridade, ok? Se eu quiser, por exemplo, primeiro eu quero fazer isso aqui e depois eu quero fazer isso aqui. Isso aqui não precisaria não, mas vamos colocar aqui só para vocês entenderem melhor. O que eu consigo entender com isso aqui? Primeiro, eu tenho que fazer o quê? Qual a primeira ordem ali? Parênteses. O que está dentro do parênteses? 7 menos 13. Então, vamos lá. Vamos repetir isso aqui. Ao todo, eu vou querer 2 mais o resultado de 7 menos 13. 7 menos 13 dá menos 6. Então, isso aqui vai ser menos 6, ok? 2 mais menos 6, a gente já viu em aulas anteriores que mais com menos, isso aqui vai ser, por serem sinais diferentes, vai ser menos. Logo, o que eu quero saber é 2 menos 6. E o resultado disso aqui é menos 4, ok, pessoal? Vamos fazer alguns casos agora que envolvem, por exemplo, aqui nas operações, envolve tanto a primeira prioridade, segunda, terceira, tudo bem? Vamos fazer aqui, ó. Vamos aumentar agora, por exemplo, colocar só segunda e terceira, que tem a multiplicação ou divisão e adição e subtração. Opa! Aqui, pessoal, não é multiplicação, não. Peço perdão. Aqui é subtração. A multiplicação está aqui na segunda ordem. Aqui é adição ou subtração, tudo bem? Vamos lá. Se eu tenho aqui, ó, 2 mais 7... vezes, sei lá, 5. Vamos lá, pessoal. O que eu farei aqui primeiro? Eu tenho soma e eu tenho subtração. Aqui eu sei que soma é terceira ordem de prioridade. E eu sei que multiplicação é segunda ordem. Então, pessoal, primeiro eu vou ter que resolver o quê? A multiplicação. E depois que eu resolver isso, que eu posso resolver a adição. A menos que, por exemplo, se eu tivesse um parênteses aqui, olha, lembrando, os sinais gráficos, eles estão acima das operações. Então, por exemplo, se eu tivesse esses parênteses aqui, dizendo que eu tenho que fazer primeiro a soma, independente se a multiplicação tem ordem superior à da soma, eu faria primeiro a multiplicação, por conta do sinal gráfico, tudo bem, pessoal? Contanto que não tenha sinal gráfico, o que vai seguir vai ser o quê? Vai ser essa ordem aqui. Primeiro, segunda e terceira ordem de prioridade aqui, das operações. Vai ser sempre isso. A menos que tenha algum sinal gráfico dizendo que primeiro eu tenho que fazer alguma conta específica. Se nesse caso a conta fosse essa, eu teria que primeiro fazer 2 mais 7, daria 9 vezes 5. Isso aqui vai dar 45.
Agora, se não tiver isso aqui, for apenas 2 mais 7 vezes 5, eu tenho que fazer primeiro o que? A multiplicação, porque a ordem da multiplicação é a segunda, no caso, e da adição é a terceira. Então, primeiro eu teria que resolver a multiplicação, tudo bem, pessoal? Vamos lá. 7 vezes 5 é quanto? Vamos lá. 35, tudo bem? Então, essa conta ficaria como? 2 mais 35. 2 mais 35 é 37. Ok, pessoal? Deu para entender mais ou menos? Vamos pegar agora um exemplo, pessoal, que envolva as três ordens aqui, ok? Vamos fazer isso aqui, olha, sei lá. 2 menos 7 vezes 10 vezes, sei lá, 2 ao quadrado. Tudo bem? Bom, pessoal, aqui a gente tem vários casos. Por exemplo, a gente tem a subtração, que a gente sabe que a subtração é o quê? É a terceira ordem de prioridade. A gente tem aqui também, pessoal, o quê? A multiplicação, ok? Que é o quê? É a segunda ordem de prioridade. E a gente tem aqui também, pessoal, olha, potenciação. Temos um 2 ao quadrado aqui. E a gente sabe que isso aqui, potência, é primeira ordem de prioridade. Então, pessoal, vamos resolver primeiro o que é? O 2 ao quadrado. A gente sabe que 2 ao quadrado é igual a quanto? 4. Então, vamos reescrever isso aqui já com o resultado. Vai ficar 2 menos 7 vezes 10 vezes 4. Ok? Agora, a nossa maior prioridade aqui é a multiplicação. Tudo bem, pessoal? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente sabe que 10 vezes 4 é 40. E 7 vezes 40, vou colocar aqui 7 vezes 40, isso aqui é... Vamos fazer a conta aqui do lado, ó. 40 vezes 7. 7 vezes 0. 0. 7 vezes 4. 8 aqui. Põe o 2 aqui, então... 280. Então, a gente sabe que isso aqui é 280. Pessoal, se você não lembra disso aqui, eu sugiro que você volte nas aulas anteriores, na aula de multiplicação, que a gente ensina cada etapa para a gente fazer as multiplicações tranquilo, entendeu? Então, se você tem dúvida, volta lá. Porque se eu for explicar aqui, a aula vai demorar muito tempo, vai ocupar muito espaço do nosso tempo aqui. Então, vamos lá. A gente sabe que essas multiplicações aqui vai me dar um valor de 280. E eu quero o quê? 2 menos esse valor aqui. Logo, a gente sabe que o resultado vai ser igual a menos 278. Ok, pessoal? Não tem muito segredo, mas repare bem, a gente sempre seguiu a ordem das operações. Só fazendo um resuminho aqui, pessoal, então, o que a gente aprendeu nessa aula? Que nós temos as ordens de prioridade, tanto de que são os sinais gráficos, que seriam parênteses, colchetes e chaves. E teremos também a das operações, que é o quê? Potência ou raiz, multiplicação ou divisão e adição ou subtração. Ok, pessoal? Como a gente não fez um exemplo que envolve também, por exemplo, colchete e chave, vamos fazer um último exemplo aqui. Vamos colocar como exemplo 4. Vamos fazer com números simples. Sei lá, 1 vezes 2 mais 4 menos 7. Deixa eu ver. Vezes 2. Tá, pode ser esse exemplo aqui. Primeiro, vamos supor que a gente quer fazer isso aqui, ó. Minha primeira prioridade vai ser o 2 mais 4. Depois que eu fizer isso, eu quero fazer o quê? Vou colocar aqui minha segunda prioridade, olha. E por último, vai ser isso aqui, ó.
ok? Então vamos lá, isso aqui vai envolver o que? Tanto os meus sinais gráficos, quanto as minhas operações, tudo bem? Vamos lá. Lembrando, primeiro a gente vai fazer sempre os sinais gráficos. Se houver sinais gráficos, primeiro vai ser sempre os sinais gráficos. E depois a gente olha para as operações, tudo bem? Vamos lá. Nos sinais gráficos, a gente sabe que primeiro a gente tem que fazer o quê? Parênteses, não é? Então vamos lá, o que está dentro do parênteses aqui? 2 mais 4. Então, 2 mais 4, eu sei que esse valor aqui vai ser 6. Então, vamos reescrever isso aqui. Ficaria 6 menos 7. Isso aqui dentro de chaves. Ok? Vezes 2. E aqui, uma vez. Ok? Isso aqui é o que está dentro das minhas chaves, tudo bem? Entre o meu colchetes e as minhas chaves, o que eu tenho que resolver primeiro? Vamos voltar lá. Primeiro a gente já resolveu o que é o que? O parênteses, depois colchetes. Então eu tenho que resolver o colchetes antes das chaves. Então, o que a gente vai resolver? O que está dentro dos colchetes. 6 menos 7, vamos jogar para cá para não ficar muito ruim de enxergar, tudo bem? 6 menos 7 é o quê? Menos 1. Então, eu quero o quê? 1 vezes menos 1. Isso aqui é o que está dentro das minhas chaves, ok? E o resultado disso eu vou multiplicar por 2. Agora, como só sobrou as chaves, a gente vai resolver. 1 vezes menos 1, a gente sabe que, como o 1 é positivo e o menos 1 é negativo, a gente já viu que sinais diferentes, o resultado é menos, ok? E 1 vezes 1 é 1, então o resultado é menos 1. Menos 1 vezes 2, mesmo esquema. Já eliminamos chaves, agora sobrou o que? O 2. Número negativo multiplicado com número positivo, logo o resultado vai ser a mesma coisa que 2 vezes 1, porém com sinal negativo. Logo o resultado é menos 2. Tudo bem? Bom, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês nessa aula, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica aí no gostei. Comenta o que você achou da aula, dá o seu feedback aí, porque ele é muito importante para mim. E se puder, compartilha com seus amigos que estão precisando dessa aula também, tudo bem, pessoal? Até uma próxima e valeu e fiquem com Deus.